Irmãos, prazer estarmos reunidos mais uma vez para mais um estudo na Palavra do Senhor. E esse é um dia privilegioso para mim por um motivo que vou dizer agora. No tempo de seminário aprendemos que uma das coisas éticas que devemos ter é que quando nós citamos alguém ou que nós temos uma passagem, alguma coisa, nós deveríamos sempre dar o nome desta pessoa na medida do possível. E essa aula de escola dominical, para mim, tem um prazer todo especial, porque eu estou fazendo a partir de um pequeno esboço de um sermão que meu pai fez. Então, vasculhando nas coisas de meu pai, achei um sermão, um esboço de um sermão, que achei muito interessante e que transformei, então, neste momento para um estudo na Palavra do Senhor. Então, para mim é um privilégio duplo, mas não posso deixar de dar honra àquele que preparou, não, porque era o meu pai, qualquer um faria a mesma coisa, mas todos os pontos que estão aqui, naturalmente eu desenvolvi várias coisas, mas são a partir de um esboço de sermão. A data não sei, meu pai faleceu em 87, então você imagina que isso é algo bem antigo mesmo, apesar de não ter data escrita aqui, nem aonde que ele pregou, de maneira nenhuma. Para isso, nós vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas. A carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Naturalmente, antes de começar a leitura das Escrituras, nós vamos fazer uma oração. Carta de Gálatas, de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3. Vamos orar então. Senhor, nós rendemos graças por mais um momento de privilégio, de poder abrir a Tua Palavra com liberdade nesse nosso país, de poder meditar na Palavra. Senhor Deus, te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, agradecemos porque o Senhor tem nos trazido até aqui em triunfo. E nós pedimos, Senhor Deus, que na misericórdia do Senhor, o Senhor nos abençoe com a capacidade de entender as Escrituras, para termos os ensinos necessários para cada vez mais termos nossa fé bem fundamentada, inabalável, e que também, Senhor Deus, nós tenhamos a orientação para dar os nossos passos de vida no dia a dia. Tem misericórdia de nós, ó Pai, e atende essa súplica que fazemos baseado no próprio ensino das Escrituras, e fazemos não por nossos méritos, mas em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Carta de Paulo aos Gálatas, queridos irmãos, então, a carta preciosíssima, o ensino do Senhor maravilhoso, uma carta que tem algumas peculiaridades. A Galácia é uma região da Ásia Menor também, e quando Paulo escreve essa carta, ele refere-se a alguns detalhes que não estão em nenhuma das outras cartas. Há coisas aqui nesta carta que são bastante interessantes para nós, não é? Primeiro que já de cara você encontra o plural, né? A carta de Paulo às igrejas da Galácia, ou seja, era uma carta secular. Ainda que você encontre isso até mesmo na carta aos Efésios, e há alguns manuscritos da carta aos Efésios que não está com a dedicatória a Efésios, e aos Efésios estão dizendo que provavelmente foram tiradas cópias e enviadas para outras igrejas, o que era comum, mas esta aqui declaradamente, logo no seu início, ela fala que é as igrejas da Galácia, não é? Éfeso não estava inclusive longe desta região mesmo. E quando Paulo escreve essa carta, ele fala bastante de sua vida e começa dando um testemunho do início do seu ministério, como eu disse, como não encontra em nenhum dos outros textos. Inclusive no livro dos Atos dos Apóstolos, quando fala do começo da vida de Paulo, não há alguns detalhes que são citados aqui na carta aos Gálatas. Paulo, por causa da questão que tinha que ser resolvida na Galácia, ele chega até mesmo a citar Pedro, talvez deselegantemente, talvez não, eu não sei. O Senhor Deus usa os homens de uma maneira maravilhosa, citando suas virtudes, seus pecados, mas ele cita Pedro dizendo que ele teve que resistir a Pedro porque ele se portava de maneira inconveniente. Pedro, quando estava diante dos gentios, dos cristãos
convertidos gentios, ele se portava com uma grande liberdade com estes irmãos. Mas quando chegavam alguns de origem judaica, ele mudava de atitude e parece que começava a querer lembrar das práticas judaicas, coisa que não fazia quando não tinha judeus perto. E Paulo fala sobre isso aqui. É nessa carta que ele cita o fato de que ele aprendeu do próprio Senhor Jesus. Sim, a defender a sua autoridade apostólica, ele o faz em outros momentos, em outras cartas também. Mas aqui ele fala, inclusive, dizendo que aprendeu do próprio Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos apenas conta da conversão, do momento em que ele caiu por terra, atingido pelo Senhor cego, que ele vai até Damasco, que fica na casa onde está, na casa de Judas. Ananias vai visitá-lo, ora com ele, e as Escrituras têm um hiato ali em Atos, né? Um hiato em Atos, ficou até muito redondado essa história, mas é isso mesmo. E fala que 2 anos depois ele subiu para Jerusalém, não conta muitos detalhes. Mas aqui na carta aos Gálatas, Paulo dá a entender que lá em Damasco, e a região é desértica ao redor de Damasco, ele foi instruído pelo próprio Senhor. Então são detalhes interessantíssimos, uma carta bastante interessante e que, como eu disse, tem detalhes que nós não encontramos em outras passagens do Novo Testamento. Mas Paulo está falando com aqueles irmãos e está falando da sua perplexidade pelo fato daqueles irmãos terem começado na liberdade do Evangelho, entendendo da salvação e das coisas maravilhosas que Deus dá, mas estavam caminhando de novo para uma série de ritos, como se esses ritos tinham que ser obrigatórios para a salvação, a certeza da salvação. É disso que ele está falando antecipadamente. Não se preocupem com isso, acontece qualquer um, aqui nesse trecho, porque o capítulo 3 ele começa dizendo: Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? E Paulo então começa a falar uma série de coisas e continua desenvolvendo isso através do capítulo 3, capítulo 4, o restante da carta, exortando aqueles irmãos. Perceba, não era só uma igreja, uma região, que estavam abandonando os princípios da salvação pela graça e pela fé maravilhosa do Senhor Deus colocado no coração, caminhando para novamente uma série de limitações e deveres encarados como essenciais para a qualificação de alguém como servo de Deus, como filho de Deus. Então, nesse capítulo 3 ele vai conta a história de Abraão. Eu vou ler primeiro o versículo 5. Quase tudo aqui desse estudo da Escola Dominical, desse momento de meditação na palavra, se encontra no capítulo 3 da carta aos Gálatas. Eu vou a outros textos, mas em Gálatas é praticamente tudo no capítulo 3. No versículo 5 ele diz assim: aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E começa então a falar de Abraão. Conta do chamado de Abraão, aquilo que Abraão recebeu, as promessas recebidas pelo Senhor Deus. Comenta que o Senhor Deus então depois deixa a sua lei como instrução para os herdeiros de Abraão. E nós temos então referências às leis mosaicas, ao ensino todo das leis a serem cumpridas. É importante lembrar que Abraão não tinha as leis mosaicas, evidentemente. Moisés é herdeiro de Abraão, é descendente de Abraão várias gerações depois, né? E Moisés recebe a lei ritual, a lei civil, até mesmo a lei que nós chamamos a lei ética, essa lei geral que continua. Mas no tempo de Abraão já havia este princípio das leis do Senhor Deus, que ainda que não tivessem sido entregues de maneira sistematizada, eles já estavam ocorrendo. Quando Caim matou Abel, não tinha uma lei dizendo não matarás, mas se percebe claramente que aquilo estava gravado no seu coração de tal maneira que ele percebe o erro que ele cometeu. Está em pecado.
e assim depois os seus herdeiros, aqueles que vêm depois, não só de Caim, mas dos outros herdeiros também, a partir de Sete e das outras filhos e filhas de Adão e Eva, como a Bíblia indica, até que há o momento da ruptura, o momento em que o Senhor Deus destrói praticamente toda a humanidade, deixando tão somente uma família, pai, mãe, 3 filhos e 3 noras, e a partir então de Noé, novamente algumas instruções são dadas, até que chega Moisés com a lei toda do Senhor. E ele fala que esta lei que é dada a Moisés, as leis rituais, as leis civis, a lei moral, de maneira nenhuma estas leis são criadas para invalidar a promessa que Deus fez a Abraão. Deus fez uma promessa a Abraão, e essa promessa é que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Então, por que a lei é criada depois? A lei é criada porque ela demonstra ao ser humano a sua necessidade da ação misericordiosa de Deus, porque ao perceber que é incapaz de cumprir a lei, todo ser humano é incapaz de cumprir a lei, apenas um cumpriu a lei, que é Jesus, mas todos nós pecamos, então se percebe que não há possibilidade de salvação nas obras da lei. A lei é importante? É evidente que é. A lei, ela é preciosa? É evidente que a lei é preciosa e deve ser guardada em nosso coração, mas nós precisamos entender o que o Senhor está falando para nós. Versículo 19, ainda em Gálatas 3. Você está com sua Bíblia aberta aí? Vamos lá. Gálatas, não fecha não. Gálatas 3, versículo 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Pergunta Paulo. Foi adicionado, responde ele, por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem foi feita a promessa. O descendente a quem foi feita a promessa, e foi promulgada por meio dos anjos pela mão de um mediador. E esse mediador é Jesus. Então, eu estou apenas tentando contextualizar o texto que eu vou ler agora para esmiuçar mais, para você entender por que Paulo está dizendo o que ele diz nos versículos que eu quero que você leia comigo aí com a sua Bíblia nas mãos. Capítulo 3, versículo 23 ao versículo 29. Tudo o que eu disse à guisa de introdução, mas faz parte desta aula, eu gostaria que você tivesse isso guardado em seu coração. Mais uma vez, para aquele que se distraiu. Gálatas, capítulo 3, versículo 23 ao versículo 29. Diz assim a palavra do Senhor. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para esta fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio, de condutor, de guia, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados mais a este aio, a este guia, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte, portanto, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. O sermão preparado pelo reverendo Atael Fernando Costa, ele dá o seguinte título para o sermão, que é o que eu puxo aqui para nosso estudo de hoje: os maravilhosos benefícios da primeira vinda de Cristo. Os maravilhosos benefícios da primeira vinda de Cristo. E ele cita logo na introdução aqui do seu pequeno esboço, no capítulo 4, os versículos 4 a 7, aonde eu leio o seguinte. Vou ler do versículo 3. Ele cita o versículo 4, mas eu vou ler do versículo 3. Gálatas 4, do versículo 3 até o versículo 7. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém,
a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai, Papai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Então, Paulo está dizendo que o Senhor Jesus vem trazer com a sua vinda ao mundo o cumprimento da promessa, e algumas delícias e alguns benefícios nós recebemos nesta sua primeira vinda. Voltamos lá ao capítulo 3, do verso 23 ao versículo 29. Nós que estávamos então sob a tutela da lei, e nela o termo que Paulo usa aqui é encerrados, estávamos presos a ela, nós estávamos guardados na lei, nós estávamos debaixo da lei, nós tínhamos obrigação debaixo dessa lei, mas essa lei não apenas mostra a nossa miséria e o fato de que somos imperfeitos, mas ela aponta, junto com a promessa feita a Abraão, de que há uma saída, para o ser humano, né? E essa saída então está revelada aqui nestes textos. O versículo 23 então, de Gálatas 3, releio: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. O que é a fé ser revelada? A fé estava escondida, não havia esperança para os homens e mulheres do Antigo Testamento. Aqueles que morreram antes do nascimento de Jesus não tinham nenhuma esperança em sua vida para aguardar, para ter a segurança do Senhor. Não é bem assim. Quando nós olhamos no Velho Testamento, nós vemos várias promessas do nascimento daquele que seria a luz e que traria resgate aos homens. Ainda que a palavra unção, ela seja referida no Antigo Testamento a diversos homens e diversas questões, havia unção para ser rei, havia unção para ser profeta. Então, ainda que esta palavra simbolize uma autoridade dada a alguém especificamente, mas essa palavra foi adquirindo uma conotação específica no meio do povo judeu, daquele que seria o ungido, ou, se você quer, a palavra hebraica para isso seria o Messias, o escolhido. A palavra Messias é uma palavra que vem da própria palavra hebraica e que significa no singular o escolhido. Então, ela determina não mais um, não alguém igual, um outro rei ungido, diversos reis foram ungidos, profetas foram ungidos, sacerdotes foram ungidos, mas agora está se referindo no singular a um grandioso Messias. E aqui, quando Paulo fala disso no versículo 23, ele fala que essa fé haveria de revelar-se. Então, a fé aqui não é apenas um conjunto de crenças, mas é o próprio Jesus. Não deve causar estranheza isso para você também, porque você sabe que a Jesus é atribuído diversas qualidades que nós encontramos de maneira genérica para outras coisas. Por exemplo, no começo de João é dito que Jesus era o Verbo, né? Nós sabemos que o Verbo é a palavra, e nós sabemos que a palavra normalmente é associada às Escrituras, né? Ou à lei, aos mandamentos, aos princípios, né? Às orientações de Deus. Mas Jesus é a palavra por excelência, da mesma maneira que Jesus é o Messias por excelência. E aí nós podemos dizer que todos os outros ungidos foram como que símbolos daquele que viria a ser ungido completamente para ser o perfeito e o eterno. Também nós vemos que Jesus é o Cristo, o Messias. Cristo é a palavra grega equivalente ao Messias, palavra hebraica, que significa ungido da mesma maneira, e ele revela-se a nós. Então, toda aquela prisão da lei, entenda a prisão da lei, é que você está debaixo da lei e você só se vê.
você só se enxerga, você sabe que você precisa fazer alguma coisa, você precisa cumprir, mas você percebe que você não consegue cumprir, você percebe que você falha, e você falha de muitas maneiras. Você falha proativamente, fazendo aquilo que não pode fazer, você falha até mesmo negativamente, quando você deixa de fazer o que você tinha que fazer. São dois tipos de coisas erradas, falhas, os dois são pecados da mesma maneira, mas há alguma coisa que nós precisamos especialmente. E aí a primeira questão que nós temos é que quando Jesus surgiu, revelou-se a nós. Então, primeira coisa, aqui no versículo 24, na sua Bíblia, olha o versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé, ou por fé. Quando Jesus é revelado, e quando você conhece a lei exigindo a sua perfeição e sabe que não pode cumpri-la, e junto com isso você conhece a palavra do Senhor dizendo que Deus providencia uma saída para este imbróglio, para essa situação, então aparece Jesus e Ele então te justifica pela obra que Ele realiza, e a nós é aplicada a justificação pela fé em Jesus e pela maravilhosa graça de Deus. Paulo, no outro lugar, na carta aos Romanos, capítulo 5, verso 1, versículo que a imensa maioria que me escuta conhece de cor, ele fala: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo. Então, nós agora estamos justificados, declarados justos. Nós não somos justos por nós mesmos, mas esse Jesus que veio ao mundo, obedeceu e se ofereceu pagando uma conta que ele não devia, e ele oferece esse valor, né, do seu pagamento a nós, e Deus graciosamente aplica sobre nós, por causa da obra de Jesus, então nós somos justificados. E nos benefícios da vinda de Jesus, este talvez seja aquele mais marcante para nós. É este benefício de que agora nós não estamos mais perdidos. E isto é algo muito especial para a nossa vida, porque o Senhor então tem a nós como pessoas justificados pela fé. Outro dia eu estava conversando com o meu amigo Marcelo e ele estava comentando uma coisa que ele disse a alguém, falando que quando Deus ele olha para nossos pecados, ele não vê mais a nossa vida e a nosso pecado, ele vê a obra de Jesus. É exatamente isso. Você que muitas vezes tem certas preocupações com a sua segurança bendita, você deve saber que Deus olha para você e enxerga a obra de Jesus. A obra de Jesus é suficiente para pagar a sua dívida. É isso que nós chamamos salvação pela graça. É isso que a igreja protestante tanto levantou-se para proclamar e para brigar, dizendo só a graça. Ela explica que realmente não é alguma coisa que fazemos, mas é a obra perfeita de Jesus. E aqui então no versículo 24, Paulo está dizendo, a fim de que fôssemos justificados por fé. A primeira bênção decorrente da vinda de Jesus, da obra de Jesus, do ministério de Jesus, da sua obediência, sua morte, sua ressurreição, e não há dúvida sobre isso, a maior bênção decorrente, a maior consequência é que agora nós estamos justificados diante de Deus. Por causa disso que você, minha irmã, meu irmão, não pode ter receio de se encontrar com Deus. Seja na morte, seja no arrebatamento, a maneira como você imagina que vai encontrar com Deus, você não pode ter medo disto, porque nós estamos salvos exclusivamente pela obra de nosso Senhor. Mas não é só isso. Veja o versículo 25, Gálatas 3, agora o versículo 25. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Agora nós estamos livres do peso do pecado e da lei sobre nós, porque todas as consequências que vêm do pecado, e você e eu continuamos pecando, e que algumas vezes nos massacram, e
atentam contra a nossa consciência, isso é algo que machuca demais e nos faz ter medo. Nós precisamos lembrar que a lei não tem mais domínio sobre nós. Não quer dizer que a lei foi anulada. Não quer dizer que você agora pode matar, que você agora pode roubar, que você pode mentir, que você pode adulterar, que você pode deixar de dar glória a Deus, que você pode deixar de guardar o dia do Senhor, que você pode deixar de honrar pai e mãe. Não é isso que está dizendo o texto. Mas não há mais o peso da condenação sobre você, porque Jesus Cristo já pagou o nosso pecado. E isso é alguma coisa maravilhosa sobre nós. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, à lei, como aquela que nos constrange, que nos traz um sentimento de estou perdido. Isso não mais existe sobre nós. Nós agora estamos numa situação privilegiosa. Mas continuamos lendo o texto, vamos continuar a caminhar. Depois de ler o versículo 25, vamos ler o versículo 26. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Eu não sei que data que esta aula vai ser transmitida, isso é uma gravação que estamos fazendo, não é? Para ser utilizado posteriormente. Mas aqui no dia que eu estou gravando, está muito perto ainda da série de encontros que nós temos feito para orar diariamente, de segunda a sábado. Eu não sei se quando isso está indo ao ar, como é que está essa sequência. Espero que esteja continuando muito bem. Nós fazemos todo dia às 5 horas da tarde, com exceção do domingo, não é? E numa dessas primeiras transmissões sobre oração, uma palavra que eu disse é algo que eu creio firmemente. Eu, claro, estava falando sobre a oração padrão, que foi a oração que Jesus ensinou. E eu disse que é interessante perceber que a primeira palavra da oração padrão é uma palavra muito especial e que deveríamos ter um grande prazer em dizer. A primeira palavra é Pai. Eu sei e acho e penso ser correto, fazemos orações e no início de nossas orações declararmos a grandeza de Deus. Então muitas vezes começamos nossas orações dizendo Santíssimo Deus, Altíssimo Senhor, Majestoso Deus. Não estou corrigindo ninguém absolutamente. Mas na oração que Jesus ensina, a primeira palavra é Pai. É Pai. E eu disse quando falei sobre essa primeira frase da oração, que nós temos que ter ciência de que esta primeira palavra no ensino de Jesus nos transporta para um relacionamento com o Criador muito especial. Nós estamos num patamar precioso de filiação, nós estamos ligados ao Pai. Quando eu converso com o Criador, eu falo com o Altíssimo, Santo, Soberano, Majestoso, aquele que eu devo temor constantemente, mesmo convertido, mas agora eu tenho um relacionamento com Ele como meu Pai. Em João capítulo 1, versículo 12, outro verso que muita gente sabe de cor, está afirmado: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, o nome de Jesus, que é de quem João está falando naquele trecho no capítulo 1. Então, nós recebemos também com a vinda de Jesus, como bênção decorrente da vida de Jesus, o direito de chamar Deus de Pai. Eu sempre que falo isso, não são poucas vezes, e eu acredito que vou repetir isso até morrer, não é? Eu lembro que há uma frase popular dita, pelo menos aqui no estado em que eu moro, eu acredito que é no Brasil inteiro, mas é uma frase que diz assim: Deus é Pai. As pessoas, como todo mundo fala assim, mas Deus é Pai, Deus é Pai. Deus não é Pai. Há um engano terrível aqui, um engano de definição. Deus é Criador de todos os seres humanos, e não tenho dúvida de que Ele abençoa ímpios e justos. E eu tenho certeza que Ele abençoa aqueles que são cristãos e os não cristãos, inclusive os ateus e os agnósticos. Todos estão incluídos nesta ação de Deus, porque há a chamada graça comum. Mas, meus irmãos, Deus não é Pai de todos.
porque a Bíblia diz que Deus é Pai apenas daqueles que creem em o nome do Senhor Jesus como seu Salvador. Por definição, é aqui que o termo Pai é usado corretamente. Você que crê em Jesus, você é filha ou filho de Deus. Deus é seu Pai. E isso precisa estar muito claro, e é a bênção decorrente da vinda e da obra do Senhor Jesus no seu viver. Então nós agora somos filhos de Deus, como diz aqui o versículo 26, mediante a fé em Cristo Jesus. Que bênção, meu irmão, que privilégio, que coisa maravilhosa dessa bênção decorrente da vinda e da obra de nosso Senhor Jesus. O versículo 27 reafirma isso, dizendo que nós fomos revestidos por Cristo, mas eu quero ir ao versículo 28, onde Paulo fala de mais um privilégio que Deus nos dá, que é decorrente da obra de Jesus. Está assim no verso 28 aqui de Gálatas 3. Dessa sorte ou dessa maneira, por causa disso, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. O reverendo Altael, quando fala sobre isso, ele escreve de uma maneira simples essa verdade maravilhosa. Ele diz assim: somos um em Cristo. Somos um em Cristo. O esboço está bem curtinho, como eu faço meus esboços também, não sei se eu tinha visto as coisas do meu pai, mas a verdade é o jeito que eu faço, é bem simplesinho. Ele diz assim: somos um em Cristo, e ele acrescenta apenas uma frase: as divisões desapareceram. É isso que o mesmo Paulo escreve na carta aos Efésios, no capítulo 4, quando ele trata dessa questão que o Senhor tira todas as barreiras e agora nós somos um em Cristo Jesus. Sim, claro que há diferença entre homens e mulheres. Sim, claro que há diferenças entre altos e baixos. Sim, claro que há diferença no timbre de voz, dos sopranos, os contraltos, os tenores, os baixos, né? Os barítonos, o primeiro soprano, o segundo soprano. Claro que há diferenças entre todos nós. Nós temos gostos diferentes, nós temos aparências diferentes. Então, há uma certa multiplicidade maravilhosa no povo de Deus, mas não há entre nós nenhuma diferença quanto ao nosso valor. E é por causa disso que dentro da igreja do Senhor não há espaço para racismo, não se pode ter esse tipo de conotação na igreja do povo de Deus, um desprezo por pessoas que participam por suas classes sociais. E isso é coisa antiga, infelizmente, na vida da igreja, ao ponto de Tiago, na sua carta, condenar o que acontecia já lá. Nós estamos falando lá do primeiro século da existência da igreja, havia discriminações dentro da igreja por classes sociais, não é? Por patrimônio, e não cabe isto dentro da igreja, não é? Ainda que alguns de nós sejam doutores no estudo acadêmico, dentro da igreja nós somos todos irmãos. Temos funções diferentes, inclusive dentro da igreja. Dentro da igreja nós temos oficiais, nós temos pessoas nas lideranças, pessoas que presidem departamentos, pessoas responsáveis por certas áreas da igreja. Mas nós todos somos exatamente iguais em Cristo Jesus, não há nenhuma separação, não há uma classe especial dentro da igreja, não há clero. Nós protestantes não acreditamos numa categoria especial relacionada com Deus, porque dizemos com toda segurança do sacerdócio universal. Mas Paulo está dizendo aqui: todos nós somos um em Cristo Jesus. Todos nós somos importantes em Cristo Jesus, as barreiras foram removidas e não pode passar pela mente de qualquer cristão qualquer tipo de discriminação para qualquer irmão seu. Na verdade, contra ninguém da humanidade, mas eu estou falando, e o que Paulo está tratando aqui é da vida na igreja. Todos nós somos igualmente importantes na vida da igreja. Eu fiz um dos meus primeiros sermões, eu já contei qual é o meu primeiro sermão em outro lugar,
que se encontra na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, 6 e 7, mas no tempo que eu fiz seminário, também nós tínhamos que fazer um sermão chamado biográfico. Era assim lá no finalzinho da década de 70, começo da década de 80, uma das tarefas que os alunos do seminário tinham que fazer era fazer um sermão biográfico. O que era um sermão biográfico? Era fazer um sermão usando alguma figura das Escrituras. Claro que sempre aplicando Jesus, que Ele é o centro de todas as coisas, mas a partir da vida de alguém das Escrituras. A pessoa que eu escolhi foi Ananias. Ananias foi aquele servo de Deus que leva a palavra de Deus para Paulo, cego lá em Damasco, na casa de Judas, e ele vai levar a palavra. E eu fiz meu sermão, e eu não vou fazer sermão aqui, porque não é hora de fazer isto, mas eu lembro de como eu precisava procurar uma ilustração, e eu lembrei de uma coisa que tinha acontecido comigo. Nós tínhamos um Opala, né? Nós tínhamos um Opala que meu pai usava bastante. Esse Opala tinha uma cor bastante específica, não é? Então um laranja, alguma coisa assim, então era bem conhecido o Opala que nós tínhamos. Gostávamos muito do Opala, foi o primeiro carro 0 km que meu pai conseguiu comprar na vida dele, era uma delícia, um belo carro, a alavanca, a marcha era aqui na coluna de direção. Você, menino que está vendo, deve dar risada dessas coisas, mas era a alavanca aqui, 3 marchas só, 3 marchas. Encavalava às vezes. Aí a gente aprendia, ia lá abrir o capô e tinha que mexer lá para soltar as varetas para desencavalar. Você pensa o quê, rapaz? A coisa muda bastante, mas era assim, Opala 74, maravilhoso. E uma vez eu estava saindo de casa e o carro não pegou. A casa que eu morava é a casa que eu moro nos dias de hoje, a mesma casa que era dos meus pais, e do lado da minha casa tem uma rua que é em declive, depois é uma ladeira grande. Claro, quando o carro não pegava, a gente já sabia, nós entrávamos no carro e injeção eletrônica você não deve fazer isso, mas nos carros que tinham carburador é assim que funcionava. Você ligava a chave, você engatava, no meu carro de 3 marchas, engatava a segunda e descíamos, aí você faz aquele movimento que muita gente sabe do que eu estou falando. Então você ia tirando o pé da embreagem, porque o carro estava engatado, e ia colocando o acelerador e ele pegava no tranco, como a gente dizia. Mas o carro desceu a ladeira inteira e não pegou no tranco, foi até lá embaixo. Chegou lá embaixo, não deu jeito, aí nós chamamos outra antiguidade, Touring Club, você não sabe o que é isso, né? Mas Touring Club. Aí eu chamei, veio o rapaz do Touring Club, ele abriu o capô, aí ele desmontou o distribuidor. Gente, aula de mecânica aqui na escola dominical, pastor é cultura, você sabe disso. Aí ele abriu lá o distribuidor, aí tirou uma peça que tem lá dentro, uma peça que ela vai batendo assim, sabe? É uma peça pequena, desse tamanho, é muito comum, a gente depois aprende e já conhece muito bem como funciona isso. Daí tirou aquela peça, ele pegou, eu não me lembro, acho que foi uma caixinha de fósforo, que tem aquela parte onde você risca o fósforo, é um pouquinho assim, um tipo de uma limazinha, ele deu uma limadinha ali dentro, colocou a peça de novo, montou a distribuição, liga a chave, funciona. Uma peça desse tamanho não permitia fazer um carro de 2 toneladas andar, funcionar. Uma pecinha pequena. E eu usei esse exemplo para falar de Ananias, porque Ananias aparece ali no começo de Atos, depois Paulo cita ele, mas não se fala mais de Ananias. Tem outros Ananias na Bíblia, mas daquele Ananias específico, que foi instrumento para levar a palavra do Senhor para o grande Paulo, que viajou pelo mundo e muitas igrejas foram fundadas pelo seu trabalho, seu ministério. Aquele homem quase não se fala dele. Você, minha irmã e meu irmão dentro da igreja, nunca pense que o seu trabalho não é importante. Nunca pense que o seu trabalho não é importante. Você pode ser uma pecinha pequena, mas todos nós somos necessários para a vida da igreja. E é isso que Paulo está falando. No Senhor não tem homem, não tem mulher, não tem judeu, não tem grego, não tem liberto, não tem escravo. Todos nós somos um em Cristo Jesus. Essa é a bênção decorrente da vinda de Jesus. Ele rompe as barreiras discriminatórias. E você devia ver isso como uma bênção enorme do Senhor. E terminando o texto e a aula de hoje, o versículo 29 diz assim: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros da promessa. Portanto, meu irmão e minha irmã, como bênção decorrente e englobando todas estas coisas, a afirmação que Paulo faz, a frase fica melhor assim,
a afirmação que Paulo faz é que agora nós também somos incluídos naquela promessa. Na verdade, a promessa de Deus a Abraão em Gênesis 12 já incluía, porque o Senhor lá em Gênesis 12, ele fala assim: porque em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Com a vinda de Jesus, então, agora está cumprida a promessa de Deus feita a Abraão. E você e eu, não importa a nossa genealogia, não importa se você tem antepassados judeus ou não, todos nós estamos incluídos debaixo da promessa de Deus, porque Deus nos alcançou com a sua graça e a sua misericórdia. Há uma só fé, há algo especial que Deus faz na nossa vida. Eu vou voltar no capítulo 3 ainda, mas eu quero dizer que o Senhor tem cuidado, capítulo 3 não, eu quero voltar ao capítulo 2 de Efésios, para fazer a leitura que explica isso de uma maneira muito especial. Então abra a sua Bíblia agora, deixe um pouquinho Gálatas, aliás, pode deixar Gálatas, porque agora nós vamos terminar essa aula, e nós vamos aos Efésios no capítulo 4, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Eu vou ler do versículo 2 até o versículo, do versículo 11 até o versículo 22. Aos Efésios 4, do versículo 11 até o versículo 22. O trecho é relativamente longo, vá acompanhando na sua Bíblia para não se distrair, e se você quiser vai anotando aí também. Efésios 4, de 11 a 22. A palavra diz assim: e Ele mesmo, Deus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Não vou continuar a ler não, mas eu quero parar aqui. Então perceba, o Senhor rompeu todas as barreiras, deu tarefas diferentes para cada um, mas para que a igreja estivesse unida e servindo ao Senhor Deus de todo o seu coração. O Senhor nos traz este privilégio de nós podermos estar a serviço dEle para a glória do seu santo nome. E aqui em Efésios, no capítulo 2, também do versículo 11 até o final do capítulo 2, ele vai afirmando que devemos lembrar que outrora nós éramos gentios, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo, diz Paulo, versículo 12 de Efésios 2, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz, da qual ambos fez um, gentios e judeus, e tendo derrubado a parede da separação, que estava no meio, inimizade, aboliu em sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois se criasse em si mesmo, em Jesus mesmo, um novo homem, fazendo a paz. O Senhor Jesus nos chamou para fazermos parte do seu povo. Ele veio ao mundo para realizar a promessa de Deus, para cumprir a lei, porque Ele mostra que o homem deveria cumprir a lei, para aceitar o castigo do não cumprimento da lei, aceitar ser de forma injusta, morto por causa da consequência de falhar a lei, o que Ele não tinha feito. E esta obra sobeja, sobra, é abundante para alcançar você e a mim. E Ele então agora nos cria como um novo ser. Somos criaturas novas, filhos de Deus em Cristo Jesus,
a quem nós louvamos de uma maneira muito especial. Espero, minha irmã, meu irmão, que esta palavra te ajude na sua vida, ela te sustente nessas promessas do Senhor, especialmente no texto de Gálatas, mas também refletido na carta aos Efésios, mas lembrando das bênçãos decorrentes do amor com que Deus nos ama, porque diz as Escrituras, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É isto. Vamos orar agradecendo ao Senhor por este momento que nós estamos tendo agora. Pai, mais uma vez te louvamos pelos privilégios deste dia, deste momento e desta palavra, e pedimos que o Senhor firme no coração de cada crente aqui presente, cada homem e mulher que crê no Senhor, que aceita a obra maravilhosa da salvação realizada por Jesus, aceita a imputação das bênçãos decorrentes da obra de Jesus, ou seja, a vida eterna, a salvação eterna, o fato de estarmos justificados pela fé nestas obras, que o Senhor nos ajude cada vez mais a andarmos firmes na Tua promessa, sempre seguros e felizes e fazendo a Tua vontade. Tem misericórdia de nós, ó Pai, acompanha-nos com Teu amor. É a oração que fazemos em nome de Jesus, Teu Filho amado, o Senhor e Salvador de nossa vida. Amém. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Deus te acompanhe na sua jornada cada vez mais e te ajude a fazer a vontade dEle. Amém.